Saudações, galera! E aí, beleza? Vamos para mais um vídeo. Mas antes, lembrem-se de se inscrever no meu canal, ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que acontece aqui. E não esqueça de dar like, porque isso vai me ajudar bastante, ok? Vamos pro vídeo. Janine Carey Baldwin nasceu em 7 de outubro de 1967 em Wagga Wagga, New South Wales. Filha de Beverly e Carey Baldwin, Janine tem um irmão 10 anos mais novo chamado David Baldwin. E aos 20 anos estava noiva do seu namorado Steven Moran. A cidade de Wagga Wagga fica 4 horas e meia de carro a Sydney. Ela então conseguiu um emprego como caixa em uma filial do então State Bank de New South Wales, em George Street, e se mudou para Sydney, né? Ela pretendia se casar com o noivo Steven Moran em março de 89. O casal comprou uma casa em Berkeley Valley, aproximadamente 50 km de norte a Sydney, e alugou essa casa para ajudar a financiar o casamento. Na tarde de 8 de setembro de 88, um mês antes do seu 21º aniversário, Janine Baldwin estava voltando do trabalho para casa. Como muitas outras pessoas, ela dirigia para o estacionamento da estação ferroviária de Sutherland todos os dias. Deixava seu veículo lá e pegava o trem da cidade para ir trabalhar. No final do expediente, ela voltava de trem para o estacionamento e voltava para casa, né? Pegava seu carro e voltava para sua casa. Naquela noite, no entanto, quando foi buscar seu carro no estacionamento, né, para voltar para sua casa, Baldwin foi atacada por um grupo de jovens sem teto, consistindo de 4 homens e uma mulher, sendo que o mais jovem tinha apenas 14 anos na época, que são eles: Matt James Elliott, de 16 anos, Bronson Mate Blessington, de 14 anos, Stephen Wayne Jameson, de 22 anos, conhecido como Short, que em português significa baixinho, por causa de sua estatura, né? Wayne Wilmore, de 15 anos, e uma mulher que se chamava Carol Nero, de 15 anos, com deficiência intelectual. O mais novo do grupo, Bronson Blessington, ao entrar na puberdade, era um garoto complicado que gostava de se meter em confusões e cheio de ressentimento e raiva que vinha crescendo desde a separação de seus pais, quando ele tinha apenas 6 anos de idade. Ele ficou profundamente traumatizado com o divórcio e desenvolveu uma fixação destrutiva e infrutífera em reconciliar seus pais. Ele e sua irmã mais nova moravam com sua mãe, Bárbara, que ficou tão cansada com seu mau comportamento e constantes tentativas de arruinar seus relacionamentos com os homens, que o mandou ir morar com seu pai, Steve. Quando morava com seu pai, Bronson mal via ele, pois ele seguia seu trabalho em traineiras e pesca e matadouros, enquanto Bronson vagava de uma pensão a outra, de uma escola a outra. Bronson, quando era jovem, faltava suas aulas e quando ia à escola brigava com os outros alunos, cheirava gasolina e roubava. Analfabeto, ele se recusou a frequentar aulas de necessidades especiais e aos 13 anos de idade ele foi diagnosticado por um psiquiatra com a idade mental de um menino de 9 anos de idade. Frequentemente deixado sozinho, Bronson foi abusado sexualmente por 3 homens diferentes. 2 aposentados em um parque de caravanas em Teen Gardens, em New South Wales, Mid-North Coast, que esperava ele descer para o banheiro para agarrá-lo. Bronson evitava ir lá, mas quando ia em momentos diferentes. Mas mesmo assim não conseguiu evitar. Em um certo dia, esses 2 aposentados pegaram ele no banheiro, né, e abusaram ele, e a dor foi tanta que ele logo desmaiou. E mais tarde, Bronson foi abusado também por um conhecido de seu pai, em Goulburn, no Planalto Sul do estado. Em uma entrevista, o pai de Bronson, Steve Blessington, disse que não sabia da extensão do abuso, apenas que Bronson foi tocado por um cara quando ele estava em Teen Gardens. Quando eles se mudaram para Sydney e Bronson se matriculou no 8º ano na Blacktown High School, no oeste da cidade, sua 13ª escola na sua juventude, Steve disse que Bronson estava completamente fora de controle. A polícia apareceu com ele uma noite dizendo que o pegaram em no Cross, aliás, vendendo maconha. Então Steve disse que não podia fazer nada e que os policiais poderiam levá-lo. Os policiais também disseram que não podia fazer nada. Então Steve disse a Bronson que se ele não melhorasse o comportamento ruim dele, iria colocar ele em um refúgio para meninos. Na noite seguinte, Bronson saiu e só retornou para sua casa na manhã seguinte. O pai então o levou para o Departamento de Serviços Comunitários. O Departamento de Serviços Comunitários, de New South Wales não poderia ajudar Steve nesse caso, então Blessington foi enviado por seu pai a um centro de reabilitação de drogados para adultos. Lá o adolescente assistiu a sessões de aconselhamento durante todo o dia, ouviu histórias de arregalar os olhos sobre o uso de drogas intravenosas, sexo e crime. Então o Departamento de Serviços Comunitários logo concordou com a exigência de seu pai de colocá-lo em um refúgio, em um lá para os distritos do estado da costa central de New South Wales. Sua passagem pelas instalações dificilmente atenuou sua conduta obstinada. Blessington e outros meninos saíam quase todas as noites e criavam travessuras. Então, à noite, ele foi preso depois de roubar um par de óculos escuros
né, de um carro estacionado, pelo qual ele aceitou uma multa de $20 e uma fiança de bom comportamento. Com Blessington sendo indesejado por qualquer membro de sua família, as autoridades não tiveram alternativa a não ser colocá-lo em um centro de detenção juvenil. Devastado, ele ligou para sua mãe, que agora mora em Queensland com um novo namorado, implorando que ela deixasse ele voltar para casa. Ela disse a ele para ele esperar mais 6 meses para provar o seu bom comportamento. Então, lá dentro do centro de detenção, Blessington conheceu um garoto chamado Scott Agius, que estava prestes a completar 16 anos. Uma das atividades do centro de detenção era uma caminhada planejada pela mata do centro. Logo, Scott propôs para que, ao invés de fazer a caminhada pela mata planejada do centro, eles fugissem para comemorar seu aniversário nas ruas de Sydney. O garoto de 14 anos concordou prontamente, né? Blessington chegou a dizer mais tarde que foi o pior erro da vida dele, sobre a cadeia de eventos que se seguia. Apenas uma semana depois, e menos de um mês depois de ele ter roubado o óculos de sol, Janine Baldi estava morta. Quando Blessington desembarcou de um trem na estação central de Sydney no início de setembro de 88, ele tinha pouco dinheiro e nenhum plano. Scott Agius o apresentou a um bando de meninos na rua, empedernidos, incluindo um jovem de 16 anos, com uma longa história criminal, Matthew Elliott, e um bandido de 15 anos chamado Wayne Wilmot. Os adolescentes se gabaram de liderar a gangue mais temida de Sydney e convidaram para sua ocupação em Flemington, no interior do oeste de Sydney. Blessington imediatamente impressionou com suas habilidades em roubar comida, álcool e cigarros, e sua habilidade de usar os punhos. Enquanto dava tutorial de boxe, Blessington acertou um soco no rosto de outro jovem chamado Wayne Puxa-se. Elliott, que estava ao lado, cheio de anfetaminas, começou a bater em Puxa-se com uma marreta oca. Elliott pediu a Blessington que fizesse o mesmo. Eles então começaram a bater no garoto com tudo que tinha em mãos, deixando o garoto imóvel no chão. Felizmente, o garoto sobreviveu, mas quando a polícia chegou, os jovens já haviam sumido de lá. Na tarde de quinta-feira, em 8 de setembro de 88, junto com Wilmot e Elliott, Blessington se encontrou com um bando de sem-teto na estação central, incluindo um adolescente com deficiência intelectual, menina, Carol Nero, e um homem mais velho conhecido como Short, de 22 anos. Na central, de acordo com a confissão policial de Short, Elliott e Wilmot covardemente sugeriram: que tal pegarmos uma Sheila e a estuprá-la? O termo Sheila é ultrapassado na Austrália, ainda é usado pelos antigos fazendeiros, mas atualmente é muito rústico. Ele vem do nome irlandês Shelag, que costuma ser um nome próprio habitual para as mulheres australianas no geral. Já não é usado por muitos australianos, e quem usa esse termo lá hoje é tido como antiquado e caipira. Além do mais, a maioria das mulheres de lá considera o termo chauvinista e ofensivo. Então, voltando ao caso, galera, essa foi uma citação que ficou notoriamente conhecida pela mídia australiana e que mais tarde se tornaria uma das manchetes de crime mais infames da Austrália, sugerindo que o sequestro de Baldwin foi uma morte emocionante e premeditada. Ao ser questionado se o estupro foi planejado, Blessington disse que não e que o plano era roubar um carro e afirma que Short não estava lá. Em 2006, Carol Nero disse que Short estava presente. Short, também condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional, mantém sua inocência e diz que sua confissão policial foi forçada. A turma passou o resto do dia viajando na rede ferroviária, bebendo uma garrafa de rum roubada por Blessington de uma loja de bebidas, gritando com crianças em idade escolar e mostrando um exemplar da revista Pentose aos passageiros, que é uma revista pornográfica direcionada ao público masculino. Blessington então começou a tomar comprimidos aceleradores fornecidos por Elliott. Ao cair da noite, eles desceram na estação Sunderland, no sul de Sydney, e encontraram um carro destrancado no estacionamento, mas não conseguiram ligar a ignição. Elliott, o líder, sugeriu que eles seguissem uma mulher até o carro, pegassem suas chaves e fossem embora. Sua primeira vítima, Christine Moberley, fechou a porta do carro rápido o suficiente para escapar, indo direto para a delegacia de polícia central. Local, aliás. Desgraçadamente, os policiais foram a um estacionamento do outro lado da estação de trem, ou seja, eles foram para o lado errado do estacionamento. Então Janine foi a próxima. Quando ela se aproximou do seu Old Gemini, Blessington pediu a ela um cigarro. Ao ser rejeitado, ele puxou uma faca e forçou-a a sentar-se no banco de trás do carro. Elliott assumiu o volante, dirigindo para oeste ao longo da rodovia F4. Em algum ponto, Elliott mudou-se do banco da frente para o banco de trás e estuprou Baldwin, enquanto Wilmot dirigia com Enroll também na frente. Eles saíram da estrada em Mishbury, no oeste de Sydney. Depois de Elliott, Bronson também a estuprou. Elliott começou a entrar em pânico, pensando que Baldwin iria identificá-los.
Eles pararam o carro e, com a ajuda de Blessington, ele empurrou a mulher, apavorada através de uma cerca, ao longo da rodovia. Blessington pegou as pernas dela e Elliot pegou pelos ombros dela. Segundo Blessington, a ideia era amarrá-la e deixá-la lá. Mas então, os pés deles começaram a afundar na lama. Daí, eles viram uma represa e Elliot sugeriu afogá-la. Blessington segurou o balde sob a água enquanto Elliot socava seu estômago. De acordo com Blessington, Elliot fez isso para que ela engolisse água e morresse rapidamente. Mais tarde, Blessington afirmou que não havia raiva e nem nada dentro dele, que era como se ele estivesse fora de si e que não sentiu nada sobre a morte de Janine. Depois de roubar as joias de Janine e o cartão do caixa eletrônico, eles a forçaram a dar seu PIN. Eles dirigiram até o shopping center, Mount Druitt, nas proximidades, sacaram o dinheiro e abandonaram o carro. Eles voltaram para a cidade e no Hyde Park vangloriaram-se do assassinato de 2 meninas. Mas um dia depois, repentinamente tomados pela enormidade do crime que cometeram, Blessington e Elliot dirigiram outro carro roubado para o centro de detenção juvenil de Coban, no oeste de Sydney. Eles encontraram um jovem trabalhador em quem Elliot confiava e confessou ter espancado Wayne Pushasi. A polícia foi chamada. No dia seguinte, a dupla admitiu espontaneamente que sabiam que Janine Baldi, naquela hora relatada como desaparecida, havia sido estuprada e assassinada, mas insistiu que não participaram do crime. Elliot disse a Blessington para culpar Scott Agis, mas Agis deixou o grupo depois de bater em Pushas e tentou convencer Blessington a fazer o mesmo. Agis também tinha um álibi naquele dia. A confissão foi contundente o suficiente para levantar suspeitas profundas entre os policiais, de que eles estavam mais seriamente envolvidos. A dupla levou a polícia para a represa, onde o corpo de Baldi estava meio submerso. Blessington então relata se lembrar de que, quando levaram para a cena do crime, tudo que ele conseguia pensar naquele momento era que não podia acreditar que aquele era um cadáver, pois ele não havia visto um cadáver antes. Condenação. Todos os 5 membros do grupo foram presos e acusados pelo assassinato de Baldi e cada um enfrentou o tribunal. Depois de semanas de deliberações e testemunhos, Elliot, Blessington e Jameson receberam cada um sentenças de prisão perpétua mais 25 anos, enquanto Wilmore e Enroll foram condenados como um cúmplice de assassinato. Wilmore foi condenado a 7 anos e meio de prisão e Enroll libertada por uma fiança de bom comportamento, pois os dois não participaram no estupro e assassinato. A condenação de Blessington e Elliot se tornou um assunto de extrema controvérsia, porque na época em que cometeram o assassinato e foram condenados, eles tinham 14 e 16 anos respectivamente, tornando-se os mais jovens assassinos na Austrália a serem condenados e receberam uma pena máxima por assassinato. O público também teve dificuldade em aceitar que adolescentes cometessem crimes hediondos que não são tão incomuns quanto você gostaria de pensar. De acordo com os números mais recentes produzidos pelo Instituto Australiano de Criminologia, havia 83 jovens menores de 18 anos acusados de homicídio, principalmente, e assassinatos nos 5 anos anteriores a 2012, ou cerca de 16 a cada ano. Desses 83, 11 tinham 14 anos ou menos, uma média de pouco mais de 2 por ano. Ao condenar os réus, o juiz Newman disse, abre aspas, condenar pessoas tão jovens a uma longa pena de prisão é obviamente uma tarefa difícil. No entanto, os fatos que cercam a prática desses crimes são tão bárbaros que acredito que não tem outra alternativa senão impor a esses jovens prisioneiros, mesmo apesar de suas idades, uma sentença de prisão perpétua. Tão grave é a natureza deste caso, que recomendo que nenhum dos prisioneiros envolvidos no assunto seja jamais libertado. Esse julgamento foi o primeiro na história legal australiana onde as evidências de DNA foram apresentadas, levando às condenações baseadas em parte nessas evidências. As amostras de DNA foram transportadas para um laboratório do Reino Unido na época, que era líder mundial em análise, perfil e comparação de DNA. Os 2 cientistas daquele laboratório que processaram as amostras de DNA foram trazidos para a Austrália para dar provas em relação às suas análises. Dada a sua importância, por ser a primeira vez que as amostras de DNA foram apresentadas em um tribunal australiano, o juiz-presidente atendeu a um pedido do procurador do Estado para que as testemunhas da polícia que estavam envolvidas no caso de acusação fossem autorizadas a comparecer ao tribunal antes de apresentarem as suas provas, para testemunhar essa produção histórica de evidências de DNA. O advogado de defesa não se opôs. Em 2007, Elliot e Blessington receberam um recurso adicional com base em um grampo ausente de seus arquivos. Essencialmente, foi argumentado porque a acusação do Estado não foi grampeada ao arquivo do tribunal, Ela não foi fixada no arquivo do tribunal como exigido por lei e a sentença, portanto, não foi tecnicamente finalizada. O Tribunal Superior da Austrália rejeitou posteriormente este fundamento de recurso.
Em um artigo publicado no The Sydney Morning Herald, o crime foi classificado como uma morte emocionante. Prisão. Depois de ser sentenciado em 1990 aos 16 anos, Blessington serviu 2 anos no Centro de Detenção Juvenil de Minda e declarou que havia se tornado um cristão renascido. Um dia depois de completar 18 anos, ele foi transferido para o Centro Correcional de Long Bay, onde serviu algum tempo antes de ser transferido para o Centro Correcional de Goulburn, que por sua vez serviu lá alguns anos antes de ser transferido para o Centro Correcional Mid-North Coast. Em 2012, ele foi reclassificado de segurança máxima para segurança média até julho de 2015, quando foi novamente reclassificado e voltou para segurança máxima. Bronson Blessington está atualmente alojado no Centro Correcional da Costa Sul, em segurança máxima. Após completar 18 anos, Elliott foi transferido para o Complexo Correcional de Long Bay. Depois ele acabou sendo transferido para o Centro Correcional Goulburn. Em 2007, ele foi reclassificado para a segurança média e foi transferido para o Centro Correcional de Coma e participou de programas dentro da prisão. Em julho de 2015, ele foi reclassificado de segurança média para segurança máxima e foi colocado no Complexo Correcional de Long Bay novamente, onde está atualmente alojado em segurança máxima. Short está atualmente alojado no Centro Correcional Goulburn em segurança máxima. Wayne Wilmore foi libertado da prisão em 96 após cumprir sentença por sequestro e agressão sexual de Janine Baldwin, mas foi preso novamente 2 anos depois. Em 98, Wilmore voltou à prisão por 7 anos após uma tentativa de sequestro e estupro de uma jovem em Western Sydney. Apenas 2 anos depois de ser libertado, por pena de prisão por cumplicidade no assassinato de Baldwin. Wilmore foi então ligado a um ataque anterior a uma mulher de 19 anos em Leighton Field, New South Wales, após realizar um programa de teste de DNA para prisioneiros. Desde então, ele cumpriu a maior parte de sua sentença no Centro Correcional de Lithgow e teve problemas enquanto estava lá. Em 8 de janeiro de 2014, ele foi acusado de agressão sexual a outros internos. Em 21 de junho de 2019, ele foi rejeitado do programa de criminosos sexuais. A sentença de Wilmore expiraria em 26 de junho de 2019. Em 25 de setembro de 2019, Wilmore teve seu pedido de liberdade negado quando a Suprema Corte impôs uma ordem de detenção contínua, mantendo-o na prisão por mais de 2 anos. Nos anos 2000, um psiquiatra forense sênior advertiu que Wilmore era totalmente incapaz de se envolver em reabilitação. Foi informado ao tribunal. A juíza Julia Lonergan foi contra a tendência dos juízes recusarem a solicitação do governo para manter criminosos graves sob custódia e ordenou que Wilmore não fosse libertado. Wilmore está atualmente alojado no Complexo Correcional de Long Bay, em segurança máxima. Ele agora é um criminoso sexual em série e está cumprindo sentença por agressão sexual e sequestro. Em uma característica desconcertante e bizarra do caso, Blessington e os outros coacusados todos insistiram depois de suas prisões que Jameson, conhecido como Short, de 22 anos na época, com Kay de 65, não estava com eles. Eles identificaram o outro sem-teto, Mark Wells, também conhecido como Short, como cúmplice deles. Wells, um esquizofrênico e que se autodescreve como satanista, foi rastreado em Brisbane mais de 1 ano após o assassinato. No tribunal, ele disse que o motivo de saber certos detalhes do crime era por causa de um sonho conjurado. Wells nunca foi acusado. Em 2003, o New South Wales Innocence Project, um projeto conjunto da Força Policial de New South Wales, do Gabinete do Diretor de Processos Públicos e do Comissário de Privacidade, usou as mais recentes técnicas de DNA para revisar as evidências de DNA do crime. Isso foi feito porque Short negou ter participado do assassinato. E um dos assassinos alegou que foi Short Wells, em vez de Short Jameson, quem cometeu o assassinato, aliás. Os resultados do DNA demonstraram que o DNA de Short não foi encontrado em uma suave retal retirada da vítima na autópsia, nem o DNA de Wells. O ministro da polícia, John Watkins, anunciou que o projeto de inocência de New South Wales seria suspenso. Enroll posteriormente afirmou que Short era um dos assassinos. Em fevereiro de 2016, Blessington entrou com um recurso para ser libertado da prisão, visto que ele tinha apenas 14 anos na época em que cometeu o assassinato. Blessington afirmou que ele encontrou Deus, que estava arrependido por suas ações e era um homem mudado. Apesar dessas alegações, a família de Janine relatou que quase 3 décadas depois do assassinato, não havia recebido nenhum pedido formal de desculpas ou cartas de Blessington expressando tal remorso, e não acreditava que ele tivesse mudado. A mãe de Janine, Beverly, coescreveu com a jornalista Jeanette Fife Homans um livro intitulado The Janine Baldwin History, A Journey Through a Murder Nightmare, na qual ela relata como sua família lidou com a perda de Janine, das investigações policiais e dos longos ensaios. E galera, me desculpem aí o meu inglês, tá?
Em outubro de 2013, logo após o que seria o 46º aniversário de Janine, e depois de sofrer a luta por 2 anos e meio de depressão, Beverly Baldwin morreu após uma curta permanência no hospital. Ela é enterrada ao lado de sua filha no cemitério Agalau. ONU. A recomendação adicional do juiz Newman de que nenhum dos prisioneiros condenados à prisão perpétua jamais deveria ser libertado ganhou as manchetes, mas não tinha força legal. Naquela época, um preso condenado à prisão perpétua tinha o direito de ter sua sentença avaliada e possivelmente rebaixada após 8 anos de prisão. E foi nessa perspectiva de apelações bem-sucedidas que levou o governo de Newsome Wallace a apresentar as 3 peças de legislação retrospectiva, pelo menos uma das quais foi dirigida exclusivamente a Blaston e Elliott, que eram menores de idade na época. De acordo com as mudanças, Blaston e Elliott só são elegíveis para libertação se estiverem à beira da morte ou profundamente incapacitados físico ou mentalmente. Em um julgamento que reacendeu o debate sobre a culpabilidade criminal dos direitos dos menores e das vítimas, o Comitê dos Direitos Humanos das Nações Unidas considerou que a sentença violava vários pactos internacionais, já que não havia chance genuína de libertação, mesmo que os homens fossem totalmente reabilitados. No final de outubro de 2014, o Comitê dos Direitos Humanos das Nações Unidas decidiu que a sentença de Blaston, então com 14 anos, e Elliott, 16, violavam o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança. O comitê pediu ao governo australiano que revisse o caso e remediasse a violação dos direitos humanos. De acordo com a ONU, a pena de prisão e a perspectiva altamente remota de liberdade condicional violaram o artigo 7 do pacto, que ninguém será submetido a tortura ou a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. No entanto, a recomendação não tinha força legal total até então. O primeiro-ministro Bob Carr, quase uma década depois, introduziu a lei da administração de sentenças de crime para crimes mais hediondos. Blaston e Elliott eram 2 de 9 indivíduos, os únicos infratores juvenis, apanhados nas leis retrospectivas que garantiam que permaneceriam na prisão até morrer ou ficarem incapacitados. Blaston e Elliott, que originalmente se declararam inocentes, agora aceitam suas penas de prisão e sua culpabilidade. No entanto, eles querem a oportunidade de liberdade condicional se forem considerados reabilitados. Indo agora para a casa dos 50 anos, os homens estão presos há 32 anos. Da forma como estava, eles teriam a oportunidade de apelar a um tribunal no ano de 2018 para definir uma data para uma audiência de liberdade condicional. Mas, mesmo que uma data fosse concedida naquele ano, eles ainda só poderiam ser liberados pelo Conselho de Liberdade Condicional se estivessem prestes a morrer ou fisicamente debilitados. O Comitê de Direitos Humanos da ONU pediu ao governo federal para revisar o caso e remediar a violação dos direitos humanos, em uma decisão datada de 22 de outubro de 2014. Embora a ONU tenha considerado que os direitos dos homens foram violados, disse que isso não significava que a libertação deva necessariamente ser concedida. No entanto, a decisão reiterou que os homens devem ter acesso à liberdade condicional caso tenham sido reabilitados. O procedimento de revisão deve ser completo, permitindo que as autoridades nacionais avaliem o progresso concreto dos homens em relação à reabilitação. A ONU também afirma que a violação dos direitos dos homens pode ser reparada por meio de indenização, embora a indenização não seja o problema neste caso. Os homens foram condenados e sentenciados de acordo com a lei de Newsome Wallace, mas o governo estadual também está sujeito ao pacto da ONU e foi informado da diretriz. Uma decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU não é aplicável, embora a Austrália seja signatária do pacto. Então, galera, só para terminar, essas leis significam que Blaston e Elliott foram submetidos a uma pena que não existia na época em que eles cometeram seus crimes. Sua sentença, decidida pelas Nações Unidas no ano de 2014, quebrou tratados internacionais que a Austrália ratificou, entre eles a Convenção sobre o Direito da Criança. Assim sendo, Bronson Matthew Blaston e Matthew James Elliott, de 14 e 16 anos respectivamente, foram considerados culpados de homicídio e condenados à prisão perpétua sem jamais serem libertados, a menos que estivessem morrendo ou fisicamente incapacitados para não cometer um crime. A recomendação também se aplica a Stephen Wayne Jamieson, conhecido como Short, de 22 anos, que também foi condenado à prisão perpétua por assassinar Baldwin. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse caso. Eu particularmente fiquei impressionado, com a idade dos garotos. E lembre-se de dar like, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com todos ao seu redor, que isso vai me ajudar bastante a continuar fazendo mais conteúdo aqui para vocês. Até o próximo vídeo.